No vídeo de hoje nós iremos ver o dia que Meg acabou se aproximando de Deus após um sério problema, e Brian durante isso chegou a revelar para todos que na verdade era ateu. Após a Meg ter contraído cachumba daquele participante de um evento, e com isso ter precisado ficar de cama por alguns dias, Meg acabou sendo influenciada por um apresentador de televisão, resultando com ela mostrando um comportamento muito mais ligado aos ensinamentos de Deus. No entanto, Brian logo aproveitou para revelar o seu ateísmo, o que não acabou sendo uma boa ideia visto que todos tinham um certo preconceito com isso. O episódio começa em uma convenção de Jornada nas Estrelas, e chegamos a ver diversas pessoas fantasiadas de seus personagens preferidos. No entanto, Brian não aparentava ir muito com a cara daquele tipo de evento. Após isso, Stewie acabou adquirindo uma planta autêntica para construir um teletransporte da série, e pretendia pedir a um dos atores protagonistas do elenco para autografá-lo, mas antes chegou a mostrar aquele comportamento diferenciado. Enquanto isso, Lois aproveitou para tirar umas fotos, com a Meg revelando não estar gostando nem um pouco do evento. Com isso, Peter decide lhe provar o contrário, e acaba experimentando aqueles óculos inusitados de um personagem. Ai! Por que ele usaria isso? Quem inventou isso pra ele? Já em um outro local do evento, os fãs tiveram o privilégio de conhecer nada menos que o elenco da série. E após descobrir que eles responderiam algumas perguntas, Stewie fez de tudo para chamar a atenção do ator, mas acabou não conseguindo. E ao ver os fãs fazendo umas perguntas totalmente sem sentido para o elenco, e como não chegou a ser escolhido para ter sua pergunta respondida, Stewie prometeu que teria sua resposta de um jeito ou de outro. Momentos depois, Peter acaba conhecendo aquele cara fantasiado, e insistiu para que Meg fosse tirar uma foto com aquele alienígena, até que enfim acabou conseguindo tirar a foto, e ao questionar o rapaz onde ele havia conseguido aquela sua máscara, o mesmo acaba revelando que na verdade estava com cachumba, e com todo aquele risco ele resolveu vir na convenção. Momentos depois, o doutor confirmava que Meg estava com cachumba, e também questionava por que ela não havia tomado vacina, com o Peter revelando que na época ele não se importava muito com isso, pois nem mesmo ele chegou a tomar vacina para cachumba. E após ser alertado sobre os riscos de contrair cachumba na fase adulta, Peter acaba confundindo pois não sabia onde ficavam os testículos, achando que fossem saquinhos de areia que ficassem nos pés, com o doutor falando que ele não estava levando a situação a sério, assim como aquelas pessoas que usavam shampoo no avião. E eu disse a Brenda, eu trabalho muito, eu gosto de chegar em casa e ter uma casa limpa. E agora eu sou o vilão. É, eu sei exatamente o que quer dizer. Ah, entrou no meu olho! Momentos depois, Chris e Stewie resolveram zoar com a Meg por causa de sua aparência, com o garoto chegando até mesmo a mandar uma foto pro seu amigo. Em seguida, Lois apareceu ali confortando sua filha, e o Peter decidiu trazer uma TV antiga para entretê-la durante isso, ao mesmo tempo que usava aquela roupa para não pegar cachumba. Vendo isso, seus filhos resolveram lhe pregar uma peça, o fazendo vomitar diversas vezes dentro da sua roupa de proteção. Após isso, Meg enfim encontrava o único canal que funcionava na televisão, mas também descobre que se tratava de um canal religioso. E quando resolveu desligar o aparelho, ela rapidamente mudou de ideia, pois chegou a ser confortada por algumas palavras do apresentador, e em seguida recebeu um ótimo tratamento por parte do seu pai. Você sabe quem ama você? Deus. Tome seu leite. Enquanto isso, Stewie terminava de construir aquele teletransporte que havia falado na convenção, e se preparava para falar com o elenco de Jornada nas Estrelas, porém algumas coisas acabaram não saindo como planejado. Um tempo depois, Meg acordava totalmente renovada depois de 5 dias de cama, mas falava de uma forma totalmente diferente, revelando que chegou a ser curada pelas mãos de Deus, ao mesmo tempo que Peter revelava que seria um episódio sobre a Meg, e ofereceu o controle da televisão para o público, falando que ninguém iria lhe culpar caso escolhesse mudar de canal. Momentos depois, Lois questionava sua filha sobre as coisas que havia falado. Com isso, Meg revela que Deus havia mudado ela para melhor, e até descobriu através de um programa que Deus era seu salvador. Porém, Brian não aparentava gostar daquele programa, e em seguida Meg comenta que iria compartilhar a palavra com todos que conhecia, obviamente começando pela sua família, com o Peter sendo convidado a dar as graças antes de comerem, e chegou a falar umas coisas totalmente aleatórias durante isso. Meu senhor, por favor, me deixe vencer um jogo de videogame do Mike Tyson. Estou preso no boi careca há 4 anos. Tentei de esquerda para cima, baixo, esquivei o queixo, mas ele ainda me deixa inconsciente. Um tempo depois, Stewie terminava de fazer alguns reparos no seu teletransporte, e esperava que dessa vez a máquina funcionasse de acordo.
o que felizmente acabou acontecendo, deixando ele bastante feliz. E ao revelar o que chegou a fazer e o motivo de tê-los trazido ali, Stewie também chegou a mandar um dos atores do elenco para jogar no Vasco. E então finalmente chegou a fazer uma de suas perguntas, e confrontou um dos atores como se pronunciava um nome corretamente. Enquanto isso, na sala, Meg falava para a família que estava na hora do programa, ao mesmo tempo que foi avisada que moderasse aquele seu fanatismo. E então, após Meg aparentar não ter gostado do que eles falaram, e pedir ao Brian para que se juntasse a ela no caminho de Deus, ele acaba revelando ser na verdade ateu, o que deixa toda a família horrorizada com a sua descrença em Deus, falando que aquilo era uma das piores coisas que alguém poderia ser. No entanto, ele não pretendia mudar aquele seu pensamento, pois comenta que nunca chegou a ver uma prova da real existência de Deus. Enquanto isso, Stewie resolveu pegar o carro do Cleveland emprestado, e levou o elenco de Jornada nas Estrelas até uma lanchonete, onde rapidamente chegou a se estressar com um dos atores enquanto ele fazia o seu pedido. De volta em casa, ela comentava que, na esperança do Brian abrir seu coração para Deus, resolveu lhe presentear com aquela cruz. Porém, como ele acabou recusando a mesma, Meg resolveu então jogar a cruz para que ele fosse pegá-la, resultando com ele chegando até mesmo a se recusar em devolver a mesma. Momentos depois, Meg continuava com o objetivo de mostrar o caminho de Deus para o Brian, e para fazer isso pensou em chamar aquele apresentador de TV. Porém, como ele estava ocupado, resolveu chamar aquele seu irmão, resultando com outro homem aparecendo ali, e o lembrava que não podia fazer mais aquelas trocas inusitadas. Em seguida, Brian acaba perdendo a paciência com aquelas suas tentativas, com a Meg falando que apenas queria que ele se sentisse feliz como ela estava se sentindo. Porém, Brian não acreditava que a felicidade dependesse da crença em Deus, e a lembra que aquele sentimento já estava há muito tempo dentro dela. No entanto, Meg não parecia ter entendido o que ele quis dizer, já que momentos depois o noticiário falava sobre a descoberta de um ateu na cidade, e até mesmo o prefeito estava horrorizado ao descobrir que havia um ateu entre eles. Com isso, Brian logo questionou a Meg por que havia feito isso, mas ao mesmo tempo não se preocupava, pois não haveriam consequências. Isso não foi nada, talvez só um ato aleatório de violência. Achei que só aquele sem pecado pudesse tirar o primeiro carro. Um tempo depois, enquanto Peter e Lois assistiam televisão tranquilamente, Brian acaba chegando ali, mas continuava sendo perseguido, revelando que desde que a Meg contou sobre seu posicionamento, as pessoas vinham lhe tratando de uma forma bastante agressiva, chegando a ser proibido de comprar ou até mesmo ficar em locais públicos, e no final resultava com ele ficando bastante triste com tudo aquilo. Vendo isso, Lois fala que esperava que ele encontrasse a sua fé, e o Peter comentava que o Marmaduke não tinha problemas como aquele. Já na cozinha, Brian passava por alguns problemas relacionados à bebida alcoólica, e chegou a ver umas coisas bastante inusitadas após um tempo sem ingeri-las. Momentos depois, Brian foi até o quarto de Meg enquanto ela estava orando, e acaba lhe revelando que finalmente chegou a ver a luz, enfim confessando que agora acreditava na palavra de Deus. Porém, tudo isso não passava de um plano para que voltasse a consumir bebida alcoólica, e pediu para que ela espalhasse a notícia de sua nova crença para todos. Já de noite, enquanto Brian agradecia pelo que Meg havia feito, ela parava o carro naquele local para realizar um ato inusitado, pois junto daquelas pessoas iriam queimar os livros que fossem contra os ensinamentos de Deus, fazendo Brian parar com o fingimento naquela crença, e mais uma vez tentou fazer com que Meg enxergasse além do seu fanatismo, enfim resultando com a garota lhe dando ouvidos, mas ao mesmo tempo ficava confusa pois não sabia de onde viriam as respostas.